Você já ouviu falar do Help Me? Hoje nós vamos passar um tempo conversando sobre esse projeto, o que ele abrange, quais as pessoas que podem ser beneficiadas e explicar um pouquinho de como ele surgiu. Então eu convido vocês para passar um tempinho com a gente e conhecer esse projeto tão importante. Eu me chamo Dayana e hoje eu estou aqui com a Vânia e com a Caterine, né? Isso. Então vamos começar com a Caterine para ela explicar como que começou o projeto, o Help Me, que ele tem as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, para quem quiser acompanhar o projeto. Como que começou, como que tu parou nesse projeto? Sim, o projeto Help Me, ele é oriundo de São Paulo, através de uma rede social. A fundadora é uma mulher e ela gerencia uma rede social que trata de processo criminal. Então ela traz vários temas do mundo do direito e principalmente do processo penal. E ela começou a receber denúncias de vítimas, de mulheres e denúncias. E ela começou a auxiliar então essas pessoas, em virtude de que essa rede social é seguida por muitos advogados, promotores, juízes, delegados e até ministros. Então ela resolveu criar o projeto Help Me, para que de fato ela pudesse direcionar essas denúncias e para ter uma equipe trabalhando. Então ela criou, o projeto tem aproximadamente um ano em São Paulo, a fundadora, mais um advogado em São Paulo, e eu sou coordenadora nacional do projeto. Eu me candidatei para ser voluntária, para trabalhar aqui na região, no litoral e no Rio Grande do Sul. E todas as pessoas que trabalham são voluntárias? São voluntárias. É um grupo, é um coletivo de advogados, psicólogos e assistentes sociais. Até a Vânia é psicóloga e é voluntária no projeto. Então são profissionais que se cadastram de forma voluntária para atuar. E o projeto ele trabalha em todo o país, certo? Então eu iniciei como voluntária, atendi alguns casos, me tornei representante do estado e agora em fevereiro coordenadora nacional. Então no Instagram do projeto, na bio, tem o link para cadastro. Era o que eu ia perguntar. Quem quiser colaborar ou se colocar assim, eu sou advogado, sou psicólogo e eu quero contribuir de alguma forma, como é que eu faço? Acessa o cadastro, o link do cadastro está tanto no Facebook quanto no Instagram do projeto, @projeto Help. E aí o profissional interessado em ser voluntário, todo o trabalho desempenhado pelo projeto Help Me é voluntário, e o profissional interessado então entra no cadastro, informa o seu nome completo, sua profissão e a cidade, principalmente a cidade que vai atuar, certo? Porque algumas regiões, por exemplo, São Paulo é muito amplo, então se colocar só São Paulo, tem que colocar exatamente a cidade que atua. Rio Grande do Sul também, tem que colocar a cidade, porque quando a gente recebe a denúncia, sabe que pode contar com aquela pessoa. Exatamente, porque a gente pergunta para a vítima de qual cidade ela é, e aí ela diz, e a gente encaminha para o profissional daquela cidade atender. Então a gente tem um retorno muito positivo. Ontem, na segunda-feira, nós acordamos com quase 800 denúncias para encaminhar, porque é do país todo. Então do país todo a gente recebe denúncias e atualmente a gente conta com quase 3.000 profissionais voluntários em todo o país. E a gente auxilia, então apoia, orienta, encaminha, acolhe vítimas de violência doméstica, mulheres, crianças, adolescentes e idosos que passam por essa situação de violência no âmbito doméstico e familiar, né? E a doutora Vânia nos auxilia aqui no litoral e também no estado, né, Vânia? Exato. Com certeza. O que acontece, né? A nossa intenção de divulgação é fazer ampliar isso e trazer mais profissionais, né? Principalmente os psicólogos e assistentes sociais, porque a maioria das pessoas que passam, né, por esse tipo de violência, a violência doméstica em si, traz bastante consequência, né, para essas pessoas, tanto para a vítima quanto para a família no seu próprio contexto, né? Então o importante é dar a manutenção e a orientação necessária para evitar
futuros danos, digamos assim, né? Então, é muito importante, assim, quem puder colaborar, porque eu faço parte do projeto, eu posso atender todas as cidades vizinhas. Há quanto tempo está no projeto, Vânia? Faz o quê? Uns 20 dias? Mais ou menos uns 20 dias, né? Então, assim... efetivamente trabalhando... Então, assim, eu posso atender nas proximidades, mas a gente tem a intenção de que outros profissionais, né, torres, enfim, de todos os lugares que possam se prontificar, né, para nos ajudar nisso. Só para ter uma ideia, pode se desenvolver muitos transtornos, né, depressão, né, estresse pós-traumático, desculpe. Né, ansiedade generalizada, então, e suicídio, sem contar, né, nos acontecimentos autodestrutivos, que é essa questão do suicídio, a pessoa usar excesso de álcool, drogas, para fugir disso, né? Porque as sequelas são grandes, a autoestima vai baixar, a tristeza vai aparecer, a ansiedade vai bater na porta a todo momento, o isolamento vai acontecer, isso são sequelas. Se isso não for tratado, não vai haver mudança, né? Então, a gente precisa do profissional, principalmente o psicólogo, para ajudar essas vítimas a se retomar, digamos assim, né, se recompor, a recuperar a sua autoestima, a sua autonomia, porque a pessoa acaba perdendo a autonomia, até porque a gente tem um problema muito grande com a mídia, porque a mídia faz um trabalho um pouco generalizado, que faz com que as pessoas mais leigas entendam que a culpabilidade total é só da mulher, que a mulher que tem a culpa. Além dessa questão da culpabilidade da vítima, uma vez eu estava lendo sobre a questão até das personagens de novela. Quando a pessoa tem uma reviravolta e a mulher ela precisa se tornar mais forte, o que acontece? Ela passa por um trauma, ou ela é estuprada, ou ela é vítima de uma violência gigantesca. E geralmente isso acontece para que ela tenha uma mudança na vida dela e se torne uma pessoa mais forte, entre aspas, porque na verdade ela já era aquela pessoa forte, mas não tinha passado por essa situação. Então a crítica era: por que toda personagem de novela tem que passar por uma situação extrema de violência, de agressão, de estupro, enfim, para virar dona da própria vida, digamos assim? O que acontece, né, numa visão mais psicológica? A novela, de uma forma ingênua, mostra que existem muitas mulheres, enfim, que já passaram por isso na sua infância e não conseguiram dar a volta por cima. Então é uma maneira de mostrar para elas que elas têm tempo ainda de fazer isso, né? Sutilmente a novela acaba passando isso, né? Olha, acorda, né? E a intenção do projeto é fazer com que as vítimas, desde o início, que estejam passando por isso, sofrendo com isso, a Catarina vai poder explicar um pouquinho melhor, mas a intenção é que elas possam ter uma garantia, uma segurança de poder denunciar e garantir, assim, o sigilo de que isso não vai aos quatro ventos, que elas não vão ficar desmoralizadas, não vão passar por um constrangimento muito grande, né? Porque, como eu disse agora anteriormente, a mídia é tão generalizada que quem está assistindo e está passando por isso se culpa tanto que não tem coragem. Mas é porque as pessoas são leigas, elas não têm a noção da interpretação, né? Então a mídia, ela banaliza demais. É grave para a pessoa que está passando por aquilo ali. E o projeto, quando ele recebe as denúncias, elas são extremamente sigilosas e anônimas. Tanto que o profissional que atende a vítima da região, ele só tem o nome e o telefone dela. Ele não tem o que aconteceu com ela. Ele vai entrar em contato e ela, se sentindo segura e tendo a confiança, ela vai relatar para ele o que aconteceu. O que ela repassa, o que ela passa para nós, porque nós atendemos as denúncias, não é divulgado de forma alguma. O profissional que vai entrar em contato com ela, seja o psicólogo ou o advogado ou assistente social, é que ela vai repassar as informações. E não necessariamente ela precisa repassar o que ela nos passou, porque às vezes o relato ele é completo da situação e às vezes ele é incompleto. Então a gente não questiona.
O que a gente faz quando uma vítima diz para nós: eu estou passando por uma situação? A gente acolhe, a gente deixa ela confortável para que ela tenha a segurança e a confiança de denunciar. Para que ela decida se vai denunciar ou não. Isso. Porque não necessariamente alguém que procura vocês quer denunciar. Ela quer muitas vezes desabafar. Dizer que está passando por aquilo ali, para ver o que a gente pode fazer. Então a gente que atende as denúncias, muitas vezes a gente tem que ter a sensibilidade, o bom senso de entender o que ela está passando e conversar, literalmente acolher, de fazer aquele acolhimento. Aqui você está segura, o que você falar não vai ser divulgado, vai ficar entre nós, até porque ela não sabe quem é o interlocutor, mas geralmente é eu e a fundadora lá em São Paulo, somos nós duas que recebemos as denúncias, então a gente acolhe e aí depois repassa para o profissional. Mas primeiro, tem situações em que a gente verifica que o psicólogo tem que ser contratado primeiro. Isso, porque vai dar uma segurança maior para a vítima. Exato, ela diz para nós: eu não quero denunciar. Nós não podemos obrigá-la a denunciar, mas nós temos que ajudá-la. Então nós passamos para o psicólogo faz todo esse trabalho que é maravilhoso. Eu sempre digo para os profissionais, o psicólogo ele é essencial no combate à violência doméstica. Com certeza. Porque a sociedade culpabiliza a vítima e ela se culpabiliza. Ela passa o tempo todo. Nós temos mulheres que elas passam o tempo inteiro se justificando, falando que são culpadas porque eu deixei ele entrar na minha vida, porque provocou. Exatamente isso. A violência acaba sendo normalizada, digamos assim. É normal ser violentada. E tem mulheres que elas acham que aquele relacionamento de violência, tanto verbal quanto física, é normal. Porque é o ambiente em que ela cresceu. Ela viu a avó, a mãe, então ela não tem conhecimento de uma outra situação que não seja uma situação de violência. O que acontece? O social, que é o meio familiar onde ela está inserida, ele de uma forma ou de outra acontece repetição de padrões, né? Então assim, a mãe passou com o pai a vida inteira e daqui a pouco o pai começa a fazer com a filha da mesma forma, aquele regimento, digamos assim, né, muito crítico, e aí ela daqui a pouco vai se envolver num relacionamento muito rígido, né? Porque relacionamentos abusivos, na sua grande maioria, incluindo dentro dele, tem a violência doméstica. É difícil de não acontecer, mas acontece, assim, as agressões físicas, enfim, verbal, principalmente verbal, né? Então, assim, essa repetição de padrão, por isso o papel do psicólogo, para que ela entenda que ela não é a culpada, para que ela se sinta segura o suficiente para procurar ajuda e se tiver que denunciar, né? Tipo, às vezes no consultório a gente recebe casos de violências que aconteceram lá no passado e que está refletindo hoje, né? Então, assim... Não existe ex-vítima de violência doméstica. Não, ela é uma vítima porque ela carrega isso por toda a vida dela. E se não fizer um trabalho, se não procurar ajuda, isso vai atrapalhar a vida inteira, né? Vocês sabem que eu tenho conhecimento da importância do psicólogo, do assistente social, na questão da importância da violência, porque eu fui voluntária do ônibus Lilás em 2014, quando ele veio para o município. Então, quando o governo do estado autoriza que venha o ônibus Lilás, ele exige um psicólogo, um assistente social e um advogado. Sim. Então, primeiro, quem conversa com a vítima não é o advogado, é o psicólogo. É o psicólogo. Depois, dependendo do assistente social, faz um atendimento também. E por último, se a vítima se sentir confortável em denunciar ou não, aí entra o advogado. Sim. Tanto é que nos atendimentos que eu fiz, só uma pessoa quis denunciar. Porque a vítima de violência, ela tem vergonha, porque muitas vezes ela não tem o apoio da família, porque é julgada, e medo. Vergonha por estar passando por aquilo, de contar para a família, de contar para os amigos que está sendo violentada, e medo de que ela morra. Ela teme pela sua vida, porque a gente sabe que tem casos extremos. E muitas vezes a primeira barreira que ela encontra é justamente a denúncia. Então, o trabalho que o projeto faz é justamente desmistificar isso e auxiliar, orientar, confortar e acompanhar ela nesse processo de denúncia. De dizer,
denuncia, nós estamos contigo, vocês não estão sozinhas e nós temos pessoas que querem ajudar. Então, como é que as pessoas entram em contato com o projeto? Como a gente divulga isso nas redes sociais, dificilmente tu não conhece alguém que passe por uma situação de violência. Então tu conversa e tu diz, olha, tem esse projeto aqui, tem pessoas que podem te ajudar, eles vão te orientar, vão te passar para um profissional da tua região e elas entram em contato. Se não são as próprias vítimas, são familiares que denunciam de forma anônima ou então amigos, vizinhos, já teve casos de vizinhos de denunciar. Quando são casos extremos, é evidente, as pessoas já ligam direto para a Brigada Militar da região porque estão ouvindo, o que é muito importante, né? As pessoas verem e ouvirem situações de denunciarem, porque certamente é uma situação já extremamente grave. Com certeza, com certeza. E assim, tu falou do medo da própria vida, mas também às vezes não só a sua própria vida, mas a vida de alguém, dos filhos, que está sendo, utilizado pelo agressor ali, então, para vitimizar. E às vezes, se tu for compreender, às vezes até os filhos já estão sendo vítimas junto. Sim, né? Nem a própria mãe está sabendo, porque existe aquele jogo, eu costumo dizer, maquiavélico do agressor, que consegue dominar, então, até, principalmente se for filhas meninas, né? O que faz com que uma não consiga interagir com a outra e ninguém fica sabendo de nada. Ou então, como a mulher passa por aquilo, ela não consegue se ajudar e muitas vezes nem ajudar os próprios filhos. Com certeza. Porque ela não sabe como sair daquela situação de violência, ela não sabe e ela percebe que os filhos estão passando por aquilo e ela não aceita, ela se sente culpada. A depressão aumenta e o índice de suicídio antes da denúncia entre mulheres aumenta, porque elas não veem saída. E é por isso que a gente tenta agir antes de que isso aconteça. Com certeza. Para quem está gostando da nossa conversa, que eu vou dizer que é uma conversa, na verdade, a gente vai chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna então para continuar conversando sobre o Help Me e falar um pouquinho sobre a violência, o que é, porque muita gente acha que violência é só o tapa, mas não é. Depois do intervalo a gente continua. Instituto Mix de Profissões. Cursos de qualificação profissional que transformam a sua vida. Matrículas abertas na Avenida Fernandes Bastos, 419, Centro de Tramandaí. Informações pelo fone 3661-2181. Quer mudar a sua vida? Venha para o Instituto Mix de Profissões em Tramandaí. Então a gente está voltando do intervalo e o assunto hoje é o quê? É o projeto Help Me, que se você não ouviu falar, tem os contatos no Facebook, tem os contatos no Instagram e o mais importante, quando é um projeto dessa magnitude que trata assim da violência doméstica, além do trabalho que é feito, a divulgação ela é muito importante porque ela ajuda, além, claro, de cumprir o papel dela na divulgação, mas ela ajuda a trazer profissionais, voluntários para trabalhar e fazer com que o projeto cresça e passe a atender mais pessoas. Vocês têm estatísticas de como funciona aqui na região, as pessoas que estão sendo atendidas ou a nível de estado, como que está funcionando o projeto aqui? O estado do Rio Grande do Sul, ele tem a estatística maior é de advogados. Psicólogos ainda, o índice é muito pouco de profissionais voluntários, mas nós temos sim. Aqui no litoral, nós temos mais uma psicóloga voluntária, na região de Porto Alegre, que são os maiores centros. Então, nos maiores centros é que se concentram os maiores números de profissionais voluntários. Mas é bem dividido, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, nós temos profissionais atendendo em Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo,
temos a Palmeira das Missões. Os grandes centros. Exato, exatamente. Então tem profissionais. Claro que tem cidades do interior que é de difícil acesso. Né? E muitas vezes não tem nem delegacia, não tem profissional na cidade. Então nós solicitamos o apoio do profissional mais próximo. Tanto que a gente pergunta para a vítima qual é a cidade que você pode se deslocar. Porque tem essa questão. Tem vítimas que vivem em cárcere privado. Então elas não podem sair de casa, elas não podem se deslocar por muito tempo. Não podem se comunicar. Exatamente isso, nem pelo WhatsApp, nem por nenhum meio de comunicação. Então fica complicado. Aí, claro, a gente pede apoio tanto do órgão responsável como do profissional mais próximo da região da vítima. E números de atendimento vocês têm? Aproximadamente, como eu lhe disse, Sim. na segunda-feira tínhamos 800 denúncias, porque o final de semana é o maior índice de denúncias de sexta a domingo. Segunda de madrugada são os maiores números. Mas o domingo, por exemplo, finalizou com essas 800 denúncias na segunda de todo o país. Mas por dia, cerca de 100 denúncias. Sabe que agora, ouvindo falar sobre isso, eu lembrei de uma palestra que eu ouvi, agora eu não me lembro se era da brigada ou da polícia, mas que eles diziam que a segunda-feira era o dia oficial do registro da violência doméstica. Porque isso acontece na sexta. Isso, aí espera o final de semana, ou o final de semana o companheiro, enfim, não necessariamente o companheiro, Sim, que é o agressor. O agressor, ele passou o sábado, o domingo bebendo, por exemplo. Sim. E aí na segunda-feira a mulher passou toda aqui para poder denunciar. Exato. É um grande déficit que a gente tem, não só no Estado, mas nas políticas públicas de combate à violência doméstica. As casas de acolhimento e alguns programas, eles atendem de segunda a sexta em horário comercial. A gente costuma dizer que a violência ela não tem hora para acontecer. Com certeza. Então, por exemplo, sexta-feira nós atendemos uma vítima, isso era próximo da meia-noite, já na região mais longe, eu estava a umas 4 horas de viagem da vítima. E não tinha absolutamente nada, porque já era meia-noite, tinha só a delegacia de plantão, a delegacia da mulher não tem plantão, não tinha plantão, ou seja, para registrar somente na segunda-feira. E até segunda-feira a vítima pode estar morta. Com certeza, Então, né? nós não podemos esperar, mas com o apoio do psicólogo, e aí que eu falo da importância, que ela já estava sendo atendida, entrei em contato com o psicólogo para que ele prestasse o apoio emocional, até que nós pudéssemos tomar As devidas providências judiciais. Então é complexo, porque a vítima de violência doméstica ela não pode esperar atendimento. E analisando assim como uma integrante, eu vou dizer, do terceiro setor, que é o projeto, o que o poder público poderia fazer para ajudar até na própria questão, não só agir depois que já aconteceu, mas numa questão de prevenção, onde entra ou aonde está falhando o poder público? É justamente na conscientização, na promoção e realizar palestras de conscientização nas comunidades mais carentes, porque não adianta nós atingirmos somente os grandes centros, porque a violência ela não distingue, ela não tem classe social, ela atinge desde dos menores, como a gente chama, até os maiores centros. Sim. E falta divulgação, conscientização de explicar o que é violência doméstica, que não é somente agressão física, que não é só o famoso 50 tons de roxo, né? Não. Começa numa discussão, numa ofensa. Eu costumo dizer que é a falta de respeito. Quando o relacionamento ele passa por uma falta de respeito entre ambos, já se começa o relacionamento abusivo. E para chegar na agressão física e até na morte da vítima, é muito rápido. Muito rápido. E como ela, fragilizada emocionalmente e psicologicamente, isso a psicóloga pode falar melhor, ela acaba não tendo reação. Ela não tem como sair daquele vício, daquele círculo vicioso que se tornou a vida dela e o relacionamento, porque ela acha que é normal. Ela acha que ele vai melhorar, que ele vai... Que foi só aquela vez. Isso. Então o poder público ele tem que se conscientizar de que é necessário debater com as comunidades, informar.
o que é a violência, como ela funciona, qual é o fim dela, quais os direitos da vítima, né? E a Maria da Penha, porque a Maria da Penha, no início, o que é a medida protetiva? Exato. No início, a Maria da Penha era para relacionamentos afetivos, homem e mulher. Depois avançou para o companheiro, porque também teve a inovação do Instituto da União Estável e namoros, né? Ou seja, relacionamento afetivo entre homem e mulher. Hoje não. Hoje a Maria da Penha ela tem uma aplicação muito ampla, que são os relacionamentos no âmbito doméstico e familiar, e inclusive nas relações homoafetivas. Isso. Ela tem aplicação e hoje também se aplica para vizinhos. Vizinhos, pro avô, para filhos, pros filhos, pai, pros filhos, pros netos, sobrinhos, genros, noras, sogros, sogras. Ela tem uma ampliação no âmbito familiar. Então, se a mulher passa por uma agressão do irmão, por exemplo, ela pode denunciar. Vai ser aplicada a medida protetiva? Vai ser aplicada para ela também. Se, por exemplo, o filho estiver sendo molestado sexualmente pelo tio, pelo avô, pelo vizinho, pelo amigo do irmão, do parente do vizinho, que acontece, claro, né? Muito embora o maior índice de abuso sexual entre crianças e adolescentes é na raiz familiar. Familiar de primeiro termo. Exatamente. É aplicada a Lei Maria da Penha. Sabe que eu comecei como palestrante, sendo palestrante de Maria da Penha. É muito interessante. Eu fui palestrante voluntária por 2 anos no programa da Prefeitura Municipal de Imbé, Mulheres e Laços nos Bairros. Sim. Em que nós íamos em vários bairros do município e daí a Prefeitura levava, por exemplo, uma sessão da beleza, doação de roupas, porque exclusivamente nós já sabemos, eu também sei, até em função da experiência com a ONG, né, que conscientização não leva ninguém a sair de casa. Com certeza. Então, muitas vezes a gente precisa de estímulos. Porque ela não tem, ela pode ter a consciência e ela tem que ter a consciência, porque, por incrível que pareça, muitas mulheres não sabem identificar que estão num relacionamento abusivo. Que elas acham normal e natural a violência, tanto verbal quanto física. Então ela precisa saber entender que ela está dentro de um relacionamento abusivo, mas ao mesmo tempo que quando ela decidir sair daquilo, ela vai ter o respaldo público, ela vai ter para onde correr, ela vai ter para onde ir. Por isso que o projeto Help me atua a nível nacional, porque muitas mulheres em regiões às vezes inatingíveis que não tem nem delegacia, elas não sabem o que fazer, elas não sabem para onde correr. Então a gente tem que desenvolver todo um trabalho com um profissional para levar até uma delegacia mais próxima da região, partindo da premissa que em muitos locais, até grandes centros, não tem delegacia para mulher e não funciona 24 horas, não tem plantão. Sim. Então ela tem que saber que ela pode contar com o poder público. E onde é que o poder público erra? Na ausência de políticas públicas efetivas. Como eu disse, casas de acolhimento, muitas vezes elas atendem de segunda a sexta em horário comercial. Então chega sexta, sábado, a vítima não tem atendimento, não tem acolhimento, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Porque ela não pode decidir quando ela vai ser vítima, quando ela vai ser agredida, violentada ou estuprada. Não tem escolha. E a vítima que procura o projeto, ela tem um perfil ou ela se enquadra, ou é de acordo com alguma região? A gente sabe que a vítima não tem um perfil, que ela pode ser... Nem agressor tem. Exatamente. Que às vezes a gente olha ou imagina para determinado agressor e ninguém imagina... Assim como vítima. Que de fato aquela pessoa é um agressor ou não é. Eu tô perguntando para vocês, justamente para vocês dizerem isso, que por muito tempo se imagina que a vítima de violência, ela é aquela pessoa que ela não tem instrução, que ela não tem condições, que ela vive numa situação mais marginalizada. Então, não necessariamente uma pessoa que se enquadra nessas características que eu disse vai ser a vítima de violência. Com certeza que não. O que acontece? A questão da violência, como a Catarina falou antes, não tem classe social, não tem idade, não tem etnia, não tem raça, nada. Tá? Assim como pode acontecer lá na família mais carente, mais pobre, assim como lá na família então de uma alta sociedade, uma classe social muito alta. E temos casos. Tá? Temos bastante. Então assim, não tem como a gente caracterizar
né, essa vítima, não tem como descrever um perfil dela olhando para ela, porque às vezes tu vai olhar uma pessoa ali que ela vai se esconder atrás de sorrisos e tu não vai dizer que aquela pessoa está passando por aquilo tudo ali. Então, quando vocês falaram agora da questão da divulgação, às vezes, hoje em dia a gente está tão mal acostumado com as redes sociais, que tudo se divulga na rede social, que as pessoas mais instruídas, até mesmo o poder público, esquece que as famílias mais carentes não têm esse acesso. Não. Que não tem Facebook. Então essa divulgação, a gente pede apoio também, né, dos municípios, para fazer essa divulgação, criar um evento, como tu disse, né? Vamos criar um chá da tarde, um brechó, não sei, para chamar a atenção dessas pessoas, dessas mulheres, porque não acontece só com mulheres, é com crianças, com adolescentes, com idosos, né? Então, assim, para ter a oportunidade de divulgar esse projeto, distribuir o material que identifique esse projeto, que apresente esse número para que elas possam ter acesso e essa segurança, né? E como mostrar... é importante, assim, esse trabalho nos bairros, sabe? Sim, porque nós faz 2 anos que nós ali da Associação Beneficente Amigas da Mama do Litoral, ali na Casa Rosa, a gente está desenvolvendo, claro, em função da estrutura, a gente acaba se concentrando mais esse trabalho descentralizado de Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então a gente concentra essa questão mais no Outubro Rosa. Mas por questão de logística, digamos assim. Março, mês das mulheres. Exatamente, março. Maior índice de denúncia é março. Que nem o Setembro Amarelo, Exato. que vão pensar em falar saúde mental, da questão do suicídio só Esse lá é um no Setembro Amarelo. problema geral, né? A gente só pensa no problema quando ele já está lá. Não pensamos antes, e isso de um modo geral. Por isso que a gente atua dessa forma. Essa é a parte ruim, mas a parte boa é o quê? Que se não tivesse o Setembro Amarelo ou Outubro Rosa, Claro. as pessoas nunca nem pensariam Exato. a respeito. Claro. Pensariam só quando acontece com ela ou com alguém pra próximo. instigar, né? E assim, às vezes as pessoas esperam ver alguma coisa na TV que aconteceu, então para lá e denunciar. Não precisa. Elas podem denunciar. O projeto ele é muito sigiloso, não consegue contato com o projeto inicialmente, procura ajuda de alguém que possa instruir até que chegue em nós ou dentro do próprio órgão público, porque a intenção da Catarine é passar para todos os órgãos públicos como é que o projeto funciona, a ponto de que eles possam então estar passando contato de quem faz parte do projeto para dar esse apoio inicial, né? Então, para que essas pessoas vítimas desse tipo de violência, lembrando que a violência não é só o tapa, gente. 70% da violência muitas vezes é verbal. Né? É verbal. A violência psicológica. Isso. Exato. Né? Ela tá voltada no discurso do agressor, né? Naquela intimidação do agressor, que nem as mulheres que se mantêm em cárcere privado, elas não é que elas são trancadas lá, não, tu vai ficar aí, não. Conforme a conversa, um trabalho emocional do agressor, toda uma manipulação psicológica que o agressor faz, a ponto de manter essa vítima dentro de casa para que ela não vá pra rua, né? Aí, de repentinamente, né, para te perceber as características, né? Daqui a pouco pode desconfiar. Tem uma amiga minha que sempre foi muito social, um exemplo, né? Daqui a pouco ela começa a se relacionar com alguém e ela some. Ou ela usava determinado tipo de roupa e depois que começou a se relacionar não usa mais. Começa a modificar a roupa, passa a não falar com as pessoas. De questões sociais, começa com evitação, alguma coisa está acontecendo. E até amigos mesmo, ela acaba perdendo aquele círculo social de amizade, o vínculo de amizade, ela vai abandonando. E muita gente fala assim, começou a namorar, deixou os amigos de lado. Não. Muitas vezes ela está passando por uma situação de violência doméstica. E para a gente encerrando, então, para quem não sabe, quais são os outros tipos de violência que a pessoa pode estar passando e não sabe? Nós falamos da violência psicológica. Que é a verbal, moral. A verbal. A sexual, a patrimonial, a agressão, a violência física, a moral psicológica. Isso. São várias as formas de violência doméstica. A patrimonial é aquela
em que ou a mulher não pode trabalhar, ou então ela trabalha e ele o agressor acaba retendo. Isso. E a sexual, lembrando, gente, sexual, toda vez que a mulher diz não, não, é não. Se ela faz e acontece de ela não querer praticar os atos sexuais, e o agressor acaba ameaçando e ela faz, isso é estupro. Isso, a insistência. Isso é estupro. Isso é a violência sexual, ou seja, tu está me traindo, tu está chegando em casa muito tarde, então tu está me traindo. E você sabe, mulheres, a gente, muita coisa na cabeça. Então, por óbvio, a mulher está passando por uma situação de agressão. O psicológico dela está extremamente abalado e ela não consegue ter reação alguma se não pensar em como sair daquela situação. E ela se culpa por isso. Então, a violência sexual, sim, é uma violência patrimonial, a física, a moral e a psicológica. A psicológica é a que impede de fazer todo o resto. A psicológica é aquela que diminui a pessoa. Humilha. Humilha. Tudo aquilo que humilha é a violência psicológica. Que humilha, que ofende, não é só humilhação, né? Isso. Aquela ofensa, daqui a pouco chama ela de alguma coisa e Manda aí... cala a boca, não Isso, chame o e aí daqui a pouco vai aumentando cada vez mais. É gradativo, né? Vai no trabalho, faz um escândalo, faz a pessoa passar vergonha na frente de pessoas próximas, digamos assim. Isso é um relacionamento abusivo. O famoso discurso, se tu me largar, tu vai pra onde? A tua família não quer saber de ti, tua família não te quer, tua família Tem não que dar graças a presta, tua Deus que eu família tô não sei o quê. contigo. Então tem todo um discurso. trabalho... nossa, é minucioso, manipulação, né? De E manipulação. a violência moral ela acaba se concentrando mais nos crimes contra a honra, que é a difamação, a injúria e a calúnia, que enfim, só para fazer uma diferenciação entre a moral e a psicológica, digamos Até mesmo assim. vazar fotos íntimas, Isso. enfim, a gente sabe que é crime, mas é uma violação, porque muitas vezes a vítima, ela se retém, ela fica refém disso. Porque o agressor se vale dessas questões, ou de uma conversa, enfim. E essa é a violência moral contra a vítima. Mas existem muitas formas de violência e o importante é as pessoas se conscientizarem de que violência doméstica não é agressão física, tão somente. Isso é o ápice. Eu acho que esse é o ápice da violência. Ela começa gradativa e, como nós falamos aqui, para chegar a uma tragédia é questões de segundos e muitas vezes não se percebe. E não acontece só com mulheres, gente, muito importante frisar isso. É com crianças, é com adolescentes, é com idosos, né? Sim. Porque às vezes a cabeça está sempre envolvida na questão Da feminina da mulher, porque que são os casos que a gente mais E meninos vê, vítima né? de Claro, abuso. com certeza, No crianças. caso das idosas, elas acabam sendo duplamente vulneráveis, né? Porque elas são idosas e mulheres. Sim. E se eu não me engano, saiu uma estatística nacional que a maior vítima de violência era a mulher idosa. Sim, Principalmente psicológica. com certeza. Tem como a gente consegue perceber que a família, às vezes, os filhos todos estão cometendo uma violência psicológica com uma pessoa idosa, quando eles dizem assim: tu já tá velha, tu não serve para mais nada, só para cuidar dos netos. Aí deu o primeiro passo para uma violência psicológica, porque eu já estou inutilizando aquela pessoa como se ela fosse inútil e não servisse para mais coisa alguma, e não é assim que funciona, né? Temos que cuidar dos nossos idosos. A gente está aqui hoje para mostrar que se mete a colher, sim. É Com verdade. certeza. Então, vamos ressaltar mais uma vez. Se eu quero participar do projeto Help Me, o que eu faço? Acesse as redes sociais, a gente pode divulgar o link depois. Acesse o link e faça o seu cadastro. É um formulário bem simples, ali o profissional já vai ser direcionado direto para a chamada de voluntários e informa a sua profissão, a sua cidade de atuação, deixe seu telefone, e-mail para contato, que vai para o nosso banco de dados nacional, e quando tiver demanda da região, o projeto entra em contato imediatamente. Então é isso, para quem ainda ficou com alguma dúvida sobre o projeto, sobre a própria questão da violência, se eu ou alguém, se algum conhecido está passando por uma situação que está precisando de orientação e a pessoa não sabe ou não percebeu porque está num relacionamento abusivo, e nem sempre quem está no... Aliás,
muitas vezes quem está num relacionamento abusivo não sabe e não percebe que está. Então, não precisa estar convivendo. Pode ser um vizinho, enfim, uma pessoa que percebeu e quer ajudar, denuncia. Você pode estar fazendo um bem, salvando uma vida. Salvando uma vida, exatamente. Com certeza. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem participado. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição, né, Vânia? Com certeza. Muito obrigada.